Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus queridos, para divulgarmos novamente um vídeo para o nosso crescimento, para o nosso enlevo espiritual. Nós estamos aqui diante de um texto onde nós vamos tentar aqui fazer uma exegese, com responsabilidade, o capítulo 2, de Gálatas, onde nós temos muitas coisas para aprender. Antes, porém, quero pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, muito like, tá bom, meus queridos? É importante nós deixarmos o like, porque com o like o nosso canal vai crescer, vai ser divulgado para outras pessoas, o conteúdo que nós estamos expondo aqui e colocando aqui. Quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom, meus queridos? Para que nós possamos continuar crescendo em graça. Nós estamos vendo aí uma verdadeira guerra, de conhecimentos, e aonde muitas pessoas bem intencionadas, quando se inscrevem nos canais, eu tenho certeza que as pessoas querem ouvir o melhor e querem ver o melhor, sem contenda, sem confusão. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, não é? Então é melhor a gente se ater ao que a gente conhece, o pouco que a gente conhece, mas estamos caminhando para que possamos chegar a um patamar onde o nosso conhecimento provém só do nosso Criador. Querido, aqui no capítulo 2 de Gálatas, se você observar bem, Paulo, ele vai narrar aqui nesse capítulo a sua participação na grande reunião democrática que houve lá em Atos capítulo 15, onde de fato, pelo Espírito do nosso Cristo ressuscitado, a graça foi estabelecida, em contraposição à primeira Bíblia, conhecida como Velho Testamento. Como nós falamos aqui nos originais de Atos capítulo 15, Paulo vai fazer aqui a sua ata daquela reunião. No capítulo 2 de Gálatas, ele faz uma ata, daquela reunião que ele teve ali no capítulo 15. Para Paulo, o resumo da segunda Bíblia, que é a graça no Novo Testamento, exigia dos gentios apenas o amor, gentios que eram conhecidos como pagãos, tá? Para quem não sabe, os gentios também eram conhecidos como pagãos. Para os judeus, eles eram pagãos. Então, Paulo relata aqui que na nova aliança, Deus só exigia apenas o amor, enquanto seu irmão, qualquer parente, o Lucas, que relatou o livro de Atos, resume-se em um parágrafo só. Então, Paulo, ele começa assim: então, depois de 14 anos, eu fui novamente para Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. Essa exegese que nós vamos tentar fazer é para que muitas pessoas que estão na graça hoje comecem a entender, o conteúdo, o que realmente Paulo quis transmitir neste capítulo 2. Então ele começa: então, depois de 14 anos, fui novamente para Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. E Paulo continua dizendo: voltei a Jerusalém dessa vez, porque eles ainda não tinham retirado o véu. Expus diante de todos a verdade que havia recebido do Senhor e que hoje anuncio aos gentios, ou seja, anuncia aos pagãos. Paulo diz:
Eu fiz isso principalmente diante dos apóstolos e mestres, quer dizer, os mais influentes, para alcançar o objetivo da minha missão. Olha que interessante. Tito, o professor da graça que estava comigo, é grego, pagão e não circuncidado. E nem mesmo ele foi obrigado pelos ainda legalistas, não é? A circuncidar-se, ou quer dizer, uma espécie de batismo. A situação em Jerusalém estava tão difícil que havia falsos cristãos fingindo ser nossos irmãos para espionar os demais e tirar-lhes a liberdade deles e a nossa. A liberdade que conquistamos através de Cristo. Esses falsos cristãos queriam nos levar novamente à escravidão do sistema da lei, ou seja, o sistema religioso. Olha o que Paulo está relatando aqui. Nenhum pagão ou nenhum gentio precisa se tornar primeiro judeu para depois ser cristão. Nós nos submetemos a estes falsos cristãos legalistas, nem sequer por um instante, para que a verdade da graça pudesse permanecer com vocês. Vamos para uma situação aqui, abrir um parênteses. Paulo revela aqui que, através da sua árdua luta, conseguiu conservar a graça e o trabalho da cruz de Cristo. Entendeu? Então quer dizer, Paulo está dizendo que através da sua árdua luta, conseguiu conservar a graça e o trabalho da cruz de Cristo viva entre as igrejas. Infelizmente, como predito por Cristo e por Ele mesmo, a graça não está mais entre nós hoje. Embora em fale dela, preste muita atenção que isso aqui é importante. Embora falem dela, Paulo está dizendo, embora falem dela, a todo momento, a falsa graça de hoje só tem duas coisas. É muito importante isso aqui, meus queridos. Essa graça, falsa graça, que é pregada aí, Paulo está dizendo, ele deu o seu corpo, ele lutou com o seu tempo, a sua luta árdua, para conservar a graça e o trabalho da cruz de Cristo, para que vivesse entre as igrejas. Infelizmente, como predito pelo próprio Cristo e por ele mesmo, o apóstolo Paulo, a graça, a verdadeira graça, a genuína graça, não está mais entre nós hoje. Embora os líderes, os pregadores, os ensinadores vivam falando desta graça a todo momento, a falsa graça de hoje só tem o quê? A lei, a velha aliança e dinheiro. Então eu te pergunto, está oscilando a luz aqui, meus queridos? Então eu te pergunto, que graça é essa que se conhece hoje? A graça da lei e do dinheiro. Então Paulo ele continua, essa é a verdade. Então nós, querido, nós precisamos restaurar a graça de Cristo entre os irmãos, entre o seu povo. Por quê? Porque a situação não está bonita. Às vezes eu fico pensando, porque tem alguns parentes, alguns amigos meus,
que me chamam para visitar o lugar que eles vão adorar a Deus, dizem que vão adorar. E eu reluto muito, depois que eu saí do sistema, para ir visitar. Por quê? Porque hoje, meu querido, eu acho muito difícil você ir dentro desses templos evangélicos e ouvir as mesmas ladainhas. Eles falam que vivem em graça e na graça, mas não pode faltar o humano. Não pode faltar o quê? A lei, a Bíblia do Velho Testamento. Essa é a verdade. Então Paulo continua dizendo assim: quanto aos mais importantes apóstolos que andaram com Cristo, nenhum deles pode refutar a verdade da graça que apresentei. Paulo está dizendo isso aqui. Como os próprios judeus costumam, dizem em sua teologia, aquela teologia antiga, aquela mesma antiga lá. Então Paulo está dizendo que nenhum deles pode refutar a verdade da graça que apresentei, como os próprios judeus costumam dizer em sua teologia. O Criador, ele não se deixa impressionar por títulos. O Criador não se deixa pressionar ou se impressionar por títulos, por posições, por rótulos e aparências humanas. Ele nunca será comprado por homem algum. Pelo contrário, todos os apóstolos reconheceram que me havia sido confiado o anúncio da verdade aos gentios, ou seja, aos pagãos. Paulo está dizendo isso aqui. Assim como confiado a Pedro o anúncio da verdade aos judeus, ou seja, Paulo está dizendo que o evangelho da incircuncisão foi confiado a ele e o evangelho da incircuncisão foi confiado a Pedro. Paulo continua: o Senhor Jesus, ele escolheu Pedro para os judeus, mas eu fui escolhido para os gentios, pagãos. Pedro, Tiago e João, os principais, quer dizer, eram considerados os principais, reconheceram que a minha missão é anunciar a segunda Bíblia, ou seja, a graça de Deus, Novo Testamento. Paulo está dizendo isso aqui. A graça de Deus. Os três que são tidos como colunas da igreja, ou seja, quem era? Que era considerado os colunas da igreja? Pedro, Tiago e João, reconhecido como as colunas da igreja. Então Paulo, ele continua dizendo, os três que são tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, como sinal de reconhecimento e também de unidade. Eles concordaram que nós dois devíamos dirigir aos pagãos, aos gentios, e eles aos judeus. A única coisa que me pediram foi que eu fizesse coleta entre os pagãos, entre os gentios cristãos, e que ajudássemos aos judeus cristãos pobres. E isto temos feito sempre. Um dia, Paulo continua, um dia, em Antioquia, Pedro comia junto com os pagãos. Quando ele viu chegar alguns enviados de Tiago, que era mestre da escola de Jerusalém, levantou-se da mesa e se afastou imediatamente dos pagãos, com medo de que os bíblias, ou seja, aqueles que eram detentores, conhecedores da lei, do Velho Testamento,
ouvisse junto aos pagãos, ou seja, aos gentios. E quando o mestre Pedro se levantou, todos os judeus se levantaram com ele por medo, de modo que até Barnabé se deixou levar e se afastou dos pagãos. Quando eu vi essa hipocrisia, olha o que Paulo diz: quando eu vi essa hipocrisia acontecer, falei a verdade para Pedro diante de todos, quer dizer, na cara dele. E isso, falou com ele, que isso não poderia acontecer. Ou seja, isso que você fez, esse gesto, Pedro, é condenável, é inaceitável. Vamos abrir um parênteses aqui, meus queridos. Antioquia da Síria foi a capital do cristianismo. O mesmo que hoje tem como pai Constantino. E o primeiro Papa, Pedro, não foi infalível, pois ele teve de aprender a graça com Paulo, o apóstolo Paulo. E o que acontece? É por textos mal entendidos como este, que chamam Paulo de mentiroso. Agora vejam só que a grande justiça e desconhecimento. Vejam uma coisa importante aqui. Quando o pastor Tiago chegou até Pedro, até Pedro se levantou para obedecer à antiga Bíblia, a lei, a velha aliança. Mas a Bíblia não é maior que o amor. A lei, o Antigo Testamento, não era maior do que o amor. Isso prova que eles tinham andado com Cristo em carne e tinham recebido o seu Espírito em suas carnes, mas 2 décadas depois, ou seja, 20 anos depois, na época desse acontecimento aqui, ainda não conheciam a verdade absoluta, que era a graça, o amor, a unidade. Então você observa que Paulo aqui, ele traz um entendimento, neste parênteses aqui que abrimos, Paulo traz o entendimento porque que ele resistiu a Pedro na cara dele. E ele continuou dizendo assim uma coisa importante. Paulo diz: quando eu vi aquilo acontecendo, eu comprovei que não estavam andando na verdade. Então falei para Pedro diante de todos: como pode você, Pedro, que nasceu judeu, mas agora é um mestre cristão, livre dos dogmas da primeira Bíblia, não guarda mais o sábado, você não come mais alimento que antes você não podia comer, você não pratica mais os rituais e cerimônias das leis cerimoniais judaicas. Enfim, você, Pedro, agora você vive livre, como um pagão, mas continua se afastando deles, com medo dos enviados de Tiago. Com isso você quer dizer que ainda obriga os pagãos, ou seja, os gentios, a viver como os judeus bíblias legalistas, que eram os da lei? Qualquer semelhança, meus queridos, não é mera coincidência. Os crentes de hoje, os que dizem cristãos de hoje, 2000 anos depois da cruz, nós somos judeus? Não. Nós vivemos pela primeira Bíblia, lei? Não. Mas entra dentro de um templo evangélico e observa os cerimoniais,
Observe os costumes, observe o comportamento desses cristãos. Se não é o mesmo comportamento que Paulo encontrou em Pedro naquele momento, naquela situação. Paulo diz: como pode você, Pedro, que nasceu judeu, mas agora é um mestre cristão livre dos dogmas da velha aliança, da lei, da primeira Bíblia, não guarda mais o sábado, come alimento que antes você não podia comer, não pratica mais os rituais cerimoniais das leis cerimoniais judaicas, enfim, você vive como um pagão livre, como um gentio livre, mas você continua se afastando deles, com medo do desenviar de Tiago. Com isso você quer dizer que ainda obriga os pagãos, ou seja, os gentios, a viverem como os judeus, bíblias e legalistas? É a mesma situação ou não é, querido? Responda-me com certeza. Os rituais da lei, os rituais da lei de Moisés, está presente todos os dias no sistema religioso. O dízimo, teve um pastor que tentou me refutar, um pastor Coxins, daqui da minha cidade, e disse a um obreiro dele que eu ensino tudo errado, que antigamente dízimo era alimento mesmo, mas hoje é dinheiro. E eu pedi ao obreiro dele para perguntar a ele aonde que estava escrito isso na Bíblia. E até hoje eu estou aguardando a resposta. Já tem quase um ano isso. Então Paulo, ele continua dizendo: eu e você, Pedro, nascemos judeus. Quer dizer que por causa disso não somos pecadores como os pagãos ou os gentios? Ninguém será salvo por obedecer a primeira Bíblia, a lei de Moisés. Paulo está dizendo: o homem só pode ser salvo através da fé de Jesus Cristo. Paulo diz: assim nós judeus também precisamos da graça de Cristo para nos salvarmos. Através da obediência à Bíblia, ninguém poderá ser perdoado. É a graça. Quando você entra no sistema religioso, em qualquer denominação, olha como que eles mentem para você. Eles dizem que se você não frequentar um templo religioso, eles próprios estão refutando aquilo que o Filho de Deus disse. Sistema religioso, eles mesmos refutam a própria Bíblia, a nova aliança. Eles dizem, é o que Paulo está ensinando a Pedro. Ele está falando: Pedro, nós nascemos judeus, e quer dizer que por causa disso não somos pecadores como os pagãos, como os gentios? Ninguém será salvo por obedecer à lei, ninguém é justificado pela lei, a primeira Bíblia. Quando você entra no sistema religioso, eles lá ensinam a você: se você não obedecer ao seu pastor, se você não pertencer ao ministério dos homens, se você não fizer parte do rol de membro de uma denominação, se o seu nome não foi encontrado na lista de dizimistas, que toda denominação tem um livro com o nome dos dizimistas, se você não jejuar, o jejum é coisa da lei, fazia parte da velha aliança, se você não fizer campanhas, não participar de vigílias, não tiver um cartão de membro de uma denominação no bolso, você não é salvo. Até quando que você vai ficar com os olhos fechados e a sua mente vai ser iluminada para o Evangelho de Cristo? Então Paulo, ele continua dizendo: isso não quer dizer que Cristo veio para fazer-nos inferiores
ao que éramos. Não. Cristo veio para destruir o nosso ego religioso, provando que somos tão pecadores quanto os não-judeus, ou seja, os gentios. Se eu visse essa incoerência e me calasse, Paulo está dizendo, tornar-me-ia culpado, pois não posso recosturar o véu que foi rasgado, nem reconstruir o templo que foi destruído, e nem fazer voltar a primeira Bíblia, uma vez que Cristo trouxe a segunda, que é a graça. Então, meu querido, abrindo parênteses, essas palavras foram colocadas aqui para explicar a profundidade das raízes do que Paulo realmente queria expressar. Então ele continua para chegar ao fim dizendo assim: pois a primeira Bíblia, a velha aliança, a lei, me matou para que eu possa viver para Deus. Eu morri na cruz com Cristo, Paulo está dizendo. Agora, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, não posso ver isso e me calar, não posso anular a graça de Cristo. Se alguém pregar que a justiça vem através da obediência à antiga aliança, à lei, à Bíblia antiga, então Cristo morreu em vão. E eu te pergunto, o que você vê dentro do sistema religioso? O que é pregado dentro do sistema religioso? Não é justamente os crentes, os pastores, os líderes religiosos de hoje em dia, tentando anular a graça de Deus, trazendo novamente os rudimentos da lei para dentro dos templos evangélicos? O sistema religioso de hoje, por extensão ao judaísmo, ela invalida o sacrifício de Jesus por nós e ainda, por cima, anula a graça de Cristo. Você sabia que o sistema religioso que hoje está aí, em todos os lugares do mundo, em todas as cidades e em todos os bairros, é uma extensão do judaísmo? Você não sabia? Você não tinha notado isso? Uma extensão do judaísmo entrou na sua mente, entrou no seu coração, e por incrível que pareça, eles conseguiram e ainda estão conseguindo anular, invalidar o sacrifício de Jesus por nós, e ainda anula a graça de Cristo. Isto é o que Paulo trata do versículo 1 ao versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas. Queridos, graça e paz. E é isso que eu queria trazer para você nesta tarde que estamos aqui. Aproveite, analise, estude e deixe o seu comentário aí para que eu possa ver e também responder segundo a graça de Deus. Fique em paz e na paz. Amém? Graça e paz.